Então, chegava na frente da área. Chegava na frente da área com a possibilidade de concluir ou tentar uma combinação com alguém penetrando na área, e o toque era sempre lateral. Era sempre lateral. O Inter, ele deixou de ser um time objetivo e tem características para ser um time objetivo. Tanto que em uma jogada, o Inter trocou 4 passes de primeira e quase saiu o gol. E quase saiu o gol. Agora o Inter perdeu essa movimentação. E isso é preocupante, Ribeiro. Esse ajuste de time, assim como ele ajustou a defesa, ele não ajustou isso. Eu tenho defendido aqui a permanência do técnico. Eu também acho que tem que continuar. Eu acho que o Internacional contratou. Eu acho que desde o começo, eu acho que o Inter contratou o estrangeiro errado. É o que eu acho. Acho que havia outros estrangeiros como técnico da seleção chilena ou o próprio técnico da seleção argentina na Copa do Mundo. Eu acho que seriam, talvez, viessem mais prontos. Mas tá, quando contratou um técnico estrangeiro, e aí o grande erro que eu vejo, que estava há 3 anos no Catar, onde se treina de turbante, um turno só, estava completamente distante. O Catar é próximo de Marte. Do futebol competitivo. Do futebol competitivo, é uma analogia que eu estou fazendo. Tá bom. Então, tu conhece lá Marte, então tu pode. Então é o seguinte, eu acho uma injustiça tu trazer esse profissional. Tu traz esse profissional e tu espera o resultado deles em 60 ou 90 dias. Mas isso não me impede de ver que o Internacional, ao contrário do Moldavo que disse que o Inter está no retrocesso, eu acho que está andando de lado, eu não vejo evolução. Eu não consigo ver. O Meneghetti, sabe qual é, companheiros, o grande pecado, na minha opinião, do Diego Aguirre, que para mim faz um trabalho aceitável pela escassez de tempo, não é? E às vezes, quando tu tem muito material, às vezes tu corre o risco de se atrapalhar. Eu acho que o Diego Aguirre, ele está pecando para mim em não ter definido um time. Claramente. Isso é erro dele, né? O que é pior também. Tá? Então, no momento que ele definir um time, um esquema, esse time que é novo e que ele está fazendo uma espécie de laboratório com o carro andando, ele precisa de tempo e entrosamento. Mas a gente tem que analisar esse viés do contexto. Eu quero que vocês analisem isso. Mas a Libertadores não dá o tempo. Isso ameniza ele. Como ele não tem tempo, como ele não tem tempo, ele tem que fazer as mudanças. Joga fora a Libertadores? Nossa, aqui, ó, quando tu faz mudanças, tu acerta e erra, correto? É meio óbvio que as tentativas dele, algumas darão certo e outras não. Ribeiro, não me porque ele tem que fazer isso no meio do caminho. Não me interessa quantas deram certo e quantas deram errado. O que me interessa é se é suficiente o que está acontecendo. E eu te digo, não é. O Internacional jogando desta forma, tendo culpa, o Diego Aguirre pode ser demitido e no dia seguinte a gente dizer o seguinte, tu vê só, ele teve tão pouco tempo para trabalho. É verdade. Só que não interessa, cara. O Internacional está jogando um futebol insuficiente e a direção tem que fazer alguma coisa. E se essa coisa for a demissão do treinador, que seja! Não. Que seja! Não faça isso, Vitória Piffer. Não faça isso. Alô, Gonçalo, na Central Band de Esporte. Vamos ver como é que o pessoal de casa se manifesta conosco. É um misto de opiniões, Meneghetti. O Ângelo Vreg, nosso telespectador, ele diz que o Inter tem que melhorar, é claro que precisa melhorar, todos os times têm que evoluir ao longo do ano, mas o Inter não está tão mal quanto pregam. O Maicon Pinheiro, atitude, bons jogadores, bem pagos e técnico que venha o Muricy. Ele pede o Muricy no Internacional. O Maicon Fraga tem que melhorar e muito. O que vi ontem é muito preocupante para a continuação da Libertadores da América. O Gustavo Figueiredo está dizendo que o Inter está jogando cada vez menos e cada vez pior. Não consegue fazer um jogo com qualidade. O Guilherme Flash concorda com o Ribeiro sobre o desempenho do Inter, massacrou a Avenida, pecou nas finalizações e o goleiro do adversário foi bem. É um misto de informações, Meneghetti. Alguns telespectadores pedem a saída do Aguirre, perguntam sobre o Celso Roth e outros querem inclusive o técnico Muricy Ramalho, mas outros também aprovam o técnico Diego Aguirre. No seguinte, a gente vai voltar a esse assunto, debater o técnico e a evolução do Internacional, não só para o Campeonato Gaúcho, principalmente para a Libertadores da América. A TV Grêmio produziu um vídeo muito interessante, aproveitando aí a ocasião do aniversário de Porto Alegre, os 243 anos da nossa capital, e entrevistou vários jogadores do clube que nasceram em outros estados, para uma espécie de teste sobre o Porto Alegrês. Vamos ver. Nos 243 anos de Porto Alegre, a Grêmio TV veio até o CT Presidente Luiz Carvalho para conversar com os jogadores do Grêmio. Alguns já estão em Porto Alegre há algum tempo e outros chegaram agora. Mas será que eles já sabem o Porto Alegrês? Vamos conferir aí na nossa matéria exclusiva aqui na Grêmio TV. Conhece o dicionário Porto Alegrês, tu que chegou agora aí, cara? Isso aí não, isso é a primeira vez que eu tô ouvindo. Me ajuda. Nem imagino o que seja. Nem imagino. Tu é de Curitiba, mas tu tá ligado que aqui tem o Porto Alegrês, né? Sim,
Já ouvi falar. Não conheço. Cheguei faz pouco tempo. Bar, claro. Então me diz assim, ó, se te chamarem pra dar uma lagarteada depois do treino, depois do jogo, tu curte ou não? Não sei o que é isso. Lagarteada, não sei o que é. Tu vai dar um chute, dar de revesgueio na bola, o que tu acha que acontece? Não, pelo jeito assim que você tá falando, certeza que o chute não saiu bonito, né? Vixe, revesgueio? Revesgueio, não sei o que significa isso. Sei não. Revesgueio quando tu pega na orelha da bola, velho. Já tô pegando então de revesgueio direto. Nossa, vai parar longe aí. Se pegar desse jeito aí, para longe. E quem é o cara que dá mais rateada aí no elenco? Temos bastante, viu? A gente tem o Cafu Canhoto, que é o Júnior, que a gente brinca com ele. E tu tem um Cusco em casa ou não? Tem o quê? Um Cusco. Rapaz, cadê a legenda? Não sei o que é isso. Que aí eu não sei, aí tu me complica, né? Eu não sei o que é isso, como é que eu vou falar? Tô por fora mesmo, isso daí não tinha escutado nunca, não. Se te convidam pra tomar um chimas na Redença? Chimas, então aí já dá pra entender mais, é um chimarrão. Agora preciso saber onde que é esse destino aí. Chimarrão na Redenção? É isso aí? Eu tô errado. Como é que faço pra morcegar o jogo? Nossa, aqui tem vários sotaques mesmo, várias coisas diferentes, né? Como eu sou carioca, então cheguei aqui, tô me adaptando ainda ao jeito de falar do gaúcho. Mas é bem legal, é tradição e isso é legal. E se te convidam pra tomar um chimas na Redenção, onde é que tu vai? Aí tu me complica, né? Eu não sei o que significa isso. Aí é complicado. E se te chamarem pra tomar um chimas na Redenção, velho, tu vai? Chimas já tô tomando em casa, não preciso ir lá na Redenção pra tomar um. Gosta de dar uma lagarteada aí depois do treino, depois do jogo ou não? Não, gosto sim. Tem que ficar, acho que é tranquilo, né? Ficar relaxado aí. Tu não curte muito a tucanação, né? Nem sei o que é isso. Palavras que a gente usa que a gente nem sabe, né? Que os outros não conhecem, né? Parabéns aí a Grêmio TV por parabéns esse belo mesmo. material. Muito legal Muito mesmo. legal mesmo. Agora, o Felipe Bastos tem razão, tá pegando de revesgueio direto, velho. Pô, Felipe Bastos, eu que defendo aqui. Esse dialeto porto-alegrense, não é gaúcho, é bem de Porto Alegre mesmo. Ele é curioso, porque a gente passa aí, conviveu, nós que viajamos tanto aqui, né? Aí tu fala assim, vou pegar no supermercado uma chimia. Os caras não sabem a menor ideia. Era uma vez numa coletiva de seleção brasileira, eu como repórter, eu perguntei para o Gustavo Neri, estava na seleção brasileira, e eu perguntei, essa é uma baita responsabilidade, né? E que baita? Não fazia a menor ideia do que eu estava falando. Não é. Agora tem o seguinte... Os jogadores do Grêmio entraram ali no espírito. Não, legal. Infelizmente o Baldassi estava lembrando no intervalo, eu quero só sublinhar o seguinte, matéria maravilhosa, parabéns a quem pensou a matéria e a quem executou. Ficou fantástica, mesmo a edição também ficou maravilhosa. Uma pena que nós, como os veículos oficiais, não temos mais condições de fazer isso, porque nós não temos mais acesso a esses jogadores assim. Mas que bom que pelo menos eles Mas pelo menos vocês fazem. Isso aí o importante é que está chegando para o telespectador. É isso aí. Bem, nós temos aí o Diego Aguirre, técnico do Internacional. Tem no Internacional? O Inter também fez. Tá, o Internacional também fez algo. Vamos granalizar então. Vamos lá então, Paulinho, vamos colocar. Bom, tô aqui para desejar um parabéns para Porto Alegre pelos seus 243 anos. Eu acho uma cidade muito boa. Eu normalmente vou aos parques, gosto muito dos parques aqui. Guaíba, Porto Sol e sem poder faltar o Beira-Rio. Então, meus parabéns Porto Alegre. Um abraço. Parabéns para Porto Alegre por 243 anos. Cidade espetacular. Eu amo essa cidade. Churrasco gaúcho, churrasco bom, que de São Paulo é só no bife, aqui o churrasco é pra matar. Você não quer falar, pô? Parabéns Porto Alegre. Valeu. Tá legal também. Desculpe. Não vou entrar nessa, achando que o Grêmio foi mais criativa. Não, sim, é exatamente isso. Estou analisando as matérias, tá? Todas elas foram maravilhosas. Mas Inter 0. Dá 10-0, tu não pode dizer que é do Inter. Tu deu nota 0 para do Inter e disse que é maravilhosa. Não é isso. Mas o Grêmio foi mais criativo. A do Inter foi a matéria. 10-0. O Grêmio foi mais criativo. Eu acho que tem que cumprimentar os dois pela iniciativa. Grande homenagem para Porto Alegre. Gostou mais da do Inter, sabia? Tu acha mesmo? Tá bom, mas isso aí não é. Eu não sou nem colorado nem gremista. Mas eu posso julgar, não pode? Por que não? Diego Aguirre falando se está vendo evolução no time do Internacional. Confira. Tuvimos algunos jogos que jogamos bem
mas não tivemos uma regularidade do rendimento. Acho que temos que tentar encontrar uma regularidade e os rendimentos acho que vão a melhorar, tenho certeza absoluta. Eu estou esperando que Inter jogue mais. Futebol que pode acontecer, às vezes o time demorar um pouco para aparecer. Pero mi confianza es total de que Inter va a aparecer na hora certa. Seguramente si Inter estuviese jugando bem e perdendo, as críticas seriam muito grandes e ninguém falaria de lo bem que joga Inter. Isso tenho certeza absoluta. Então, prefiro arrumar o time ganhando e temos qualidade e sabemos e todos estamos tentando que Inter dê certo. Então, vamos a ver o que acontece. Mas é bom quando sabe que tem muitas coisas para melhorar, estar na primeira posição do Gaúcho e enclazou a classificação para Libertadores. Quando o time melhorar, vai ser todo, imagino que melhor, mas temos que continuar. 3 teses rápidas. A primeira é que eu não vi o Internacional ter neste ano um grande momento. Uma grande atuação de luxo, não vi. Deveria ter tido pelo menos 2 grandes momentos. Não vi. Segundo, o time não tem uma evolução, não tem uma sequência assim, teve um momento um pouquinho melhor no jogo do Gauchão, outro na Libertadores, não tem isso. E a terceira, Ribeiro Neto. Oi. Que o Aguirre falou para ti. Tá bom. Todos estamos tentando que o Inter dê certo, ou seja, o Inter não deu certo ainda. Ele está diagnosticando isso. Eu não falei. Ele está Não, eu sei, mas estou falando que ele está reconhecendo que tem que render mais. Mais uma razão para que as pessoas enxerguem de forma positiva o seu trabalho. O Inter não teve, e é importante tu colocares isso, Meneghetti, o Inter não teve atuações afirmativas na temporada, que fosse uma ou duas, para justificar esses momentos em que joga mal, que consegue vencer, mas joga mal. Como o Internacional não tem isso na temporada, o Inter não tem uma atuação que nem a do Palmeiras ontem contra o São Paulo na temporada. Não tem. O Inter não tem uma atuação como o Corinthians contra o São Paulo. Não tem. O Inter não tem nenhuma atuação assim. O Internacional, quando venceu com problemas. A Laú, o Inter venceu com problemas defensivos. Contra o Emelec no Beira-Rio, o Inter venceu jogando absolutamente nada. Ontem o Internacional foi quase que pornográfico em campo, jogou muito pouco. Então, isso tem que ser citado dentro da evolução. O telespectador que está nos assistindo, Meneghetti, ele quer que a gente aponte soluções. Como eu não fecho a convicção de que deva ser demitido o Diego Aguirre nesse momento, a única coisa que eu acho que tem que ser feita a partir de agora é time titular em todos os jogos do Gauchão até o próximo jogo da Libertadores. O problema do Diego Aguirre... Eu concordo contigo nisso. O problema do Diego Aguirre é que o Internacional está num constante estado de ponto de partida. Quando ele começou com uma ideia para aí sim acelerar o processo, o Inter começar a se entrosar, ele começou a ter falha defensiva. E aí também pelo posicionamento e pela própria condição individual dos jogadores. Daniel. Aí o que se fez? Vamos tentar recompor uma defesa, vamos mudar a ideia, o planejamento. Aí ele se viu obrigado a mudar. Aí partiu para um outro ponto de partida. Brilhante, então Daniel, o Inter ele não consegue avançar, ele está sempre nesse início e esse início está se prolongando. Ou seja, não evolui. Você disse exatamente com palavras talvez bem mais bonitas do que eu, entendeu? Que o time não evolui, isso todos nós, só tu não disse isso. Que o grande pecado do Diego Aguirre é exatamente isso, não ter definido um time, um esquema e botado para jogar. Mas era inevitável porque a pressão para que além de jogar bem aqui, né? Não, em qualquer lugar do mundo. Ela é assim tão enlouquecida que faz o cara tentar, né? Porque isso aí mexe com a parte interna, mexe com os dirigentes que ficam lá, eu não estou entendendo o que tu está querendo dizer. E aí, seu Diego Aguirre, eu aconselho o amigo a manter a sua convicção, mas tenha uma. Não, aí que isso vai ele não tem ainda, Ribeiro. Como é que tu está pedindo para ele manter a convicção se ele não teve convicção? O Ribeiro Neto é a crítica que você faz aí. Mas aí o Inter pode ser eliminado da Libertadores. O Meneghetti nas oitavas de final. O Meneghetti, qualquer equipe com que está jogando. Está jogando muito mais.